Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O Alifer não é a primeira vez que vem, né? Mas ganhou a lembrancinha quando veio? Não, traz uma lembrancinha para ele, que ele não ganhou lembrancinha. Abram comigo em João 11. Chuva abençoada, hein? Coisa boa. Saí até lá na rua. Aliás, eu tirei meu carro da garagem e botei ele para tomar chuva. Só para ele pegar um, né? Aleluia. Coisa boa. João 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, é a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos codiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. E eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia no túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés.
dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde o sepultaram? Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. É ela que abre nosso entendimento, alimenta a nossa alma. É o que eu te peço, Pai, nesta noite, Senhor. Fala comigo e fala através de mim, no coração de cada irmão que está aqui e os que estão em casa. Ministra, Senhor Deus, as tuas verdades, os teus conceitos, os teus princípios no nosso coração, Senhor. Nós temos necessidade, meu Pai, de sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Nós temos necessidade de sermos alimentados pela tua palavra, Pai. No nome de Jesus, faz a tua obra nas nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém? Eu coloquei o tema desta palavra: eu preciso de você. Né? A gente muitas vezes acha que a gente vai levar a vida sozinho, né? Não precisa de ninguém. Eu me viro. Quem já disse isso? Né? Na hora assim das situações da vida, né? Eu não preciso de ninguém. Eu me viro, né? Eu dou um jeito, né? E a vida não é bem assim. E eu comecei a meditar nesse texto e meditar em algumas coisas, de que tudo a gente precisa de alguém, né? Tudo a gente precisa de alguém, tudo a gente precisa de alguém. Quando você nasceu, meu filho, se não tivesse lá um médico, uma parteira, ia ser difícil, né? Não é? O Jonatas, quando foi para nascer, não nascia. O médico, o filho do médico era médico também, subiu na barriga da Janete, e empurrou com a mão o Jonatas, olha, empurrou a barriga assim, né? E o médico, o pai, abriu a bacia da Janete com a mão e puxou o menino, que nasceu roxinho, preto, né? Já tinha parado de respirar. Agora, o incrível, eu tinha uma prima, tenho uma prima. Essa prima, ela é médica, morava perto da minha casa, filhos pequenos também, médica recém-formada, aquela correria toda, todo mundo começando a vida. E ela disse assim para mim: ó, quando a Janete for ter nenê, você me avisa. Eu falei: tá bom, mas não precisa, Renata, tá tudo certo. Você me avisa, hein? Não, Renata, ela tinha criança pequena, dava plantão, aquela loucura, né? Eu falei: não esquenta não, fica tranquila. Mas aí, quando a Janete entrou para a sala de parto, eu falei: nossa, depois ela vai ficar chateada, né? Se eu não falar, né? Liguei para ela, falei: ó, Renata, a Janete já entrou para a sala de parto, mas fica tranquilo, tá tudo certo. Ela falou: tá bom.
Falei, né? Pelo menos eu avisei, ela não vai ficar chateada, né? Era 6 horas da tarde. Daí a pouco ela passou. Não deu 10 minutos, ela abanou a mão para mim e passou, né? E demorou, e ela saiu daquele lá da sala de cirurgia, com Jonatas embrulhado num lençol, me mostrou ele e saiu. Depois ela me contou, ela saiu e deu uma crise de choro nela muito grande. Ela me contou que a hora que ela chegou lá, o Jonatas nasceu preto, parado, não tinha um pediatra no hospital naquela hora, porque estava mudando o plantão. A enfermeira que estava lá não sabia conectar o oxigênio. E se ela não estivesse lá, provavelmente o Jonatas ia demorar para voltar, alguma coisa assim, ia ter retardamento mental, né? Que é o que acontece quando falta oxigênio no cérebro. Mas ela ligou oxigênio e tuchou nele, né? Aí dizem que oxigenou muito o cérebro e ficou mais inteligente, né? Mas olha o que é. Eu estava lembrando dessa história essa semana, estava contando para os meninos, né? Olha o que Deus faz, né? E aí, quando ela tem um filho, ela tem 3 filhos. Ela tem um filho que é médico também, Felipe. E quando ele tinha 16 anos, eu cheguei em casa do culto, meu pai me ligou e falou: o Felipe sofreu um acidente de moto, fraturou o crânio. E eu, na hora, eu senti que eu tinha que descer para o hospital. Eu desci lá para o hospital, para o HC velho. E aí eu cheguei lá, eu não conseguia... Naquela época não tinha celular, né? Não conseguia me comunicar com ela, não conseguia me comunicar com ninguém. Não deixaram eu entrar, porque ele estava lá acho que na UTI, não sei, né? Não me deixaram entrar, não me comunicaram com ninguém. Eu não tinha como me comunicar com ninguém. Mas eu tinha um sentimento de morte muito grande. E eu fiquei lá na porta do hospital, orando, repreendendo aquele espírito de morte. Aí eu dava a volta assim no quarteirão do hospital, orando, até 3 horas da manhã. 3 horas da manhã eu senti uma paz muito grande. E fui para a casa do meu irmão. Meu irmão morava perto da casa deles. Fui para a casa do meu irmão, dormi. No outro dia levantei, fui lá na casa deles. Minha tia, desesperada, né? Árabe, já faz aquele barulho, né? Minha avó, né? Eu falei, fica tranquilo, que do jeito que ele entrou, ele saiu por aquela porta, ele vai voltar. E ele não só recuperou, como é uma bênção, é médico e frequenta a Sara Nossa Terra. Então, nós precisamos um dos outros, não é? Você precisa das pessoas, né? E a gente, muitas vezes, achar que não precisa, né? Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Eram pessoas da convivência de Jesus. E, de repente, Lázaro adoece. Eles precisavam de Jesus. E mandaram chamar Jesus, mas Jesus demorou. Mas eles não só precisaram de Jesus, como eles também precisaram que alguém fosse até Jesus. Avisar Jesus. Então, queridos, nós precisamos de Jesus. Quem precisa de Jesus? Jesus muitas vezes parece que é demorado em responder, mas não é. Ele responde na hora certa. Amém? Nós é que somos ansiosos. Ele cuida da sua vida. Ele se preocupa com você. Amém? Ele é o seu melhor amigo. Amém? Jesus, e eles eram amigos de Jesus, eles tinham aquela expectativa de que Jesus viesse para resolver aquele problema, e Jesus demorou. E, queridos, eu falo para você, mesmo que Jesus pareça demorado, Ele vai resolver o seu problema, confia nele. Muitas vezes a gente até desiste, mas não desista, porque mesmo que Jesus pareça demorado, Ele vai resolver a sua vida e o seu problema. Muitas vezes na minha vida, eu achei que Jesus não ia resolver. Muitas vezes na minha vida eu achei que Jesus não estava nem se importando. E lá na frente eu entendi tudo e compreendi tudo. E vi que o tempo de Deus é muito melhor do que o meu. E que Deus responde no tempo certo, da forma certa e do jeito certo. E a palavra de Deus diz que todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama a Deus. E se você ama a Deus, até aquilo que o diabo intentar contra a sua vida, Deus vai transformar em vitória na sua vida na hora certa. Amém? A nós cabe confiar, a nós cabe continuar confiando e permanecer no Senhor, porque Ele é seu amigo.
E eles ali precisando de Jesus, então eles precisam de Jesus, manda avisar Jesus, Jesus demora. Eles precisaram também de gente que fosse até avisar, e teve pessoas que se dispuseram a ir até Jesus e foram até Jesus. E Jesus então falou: olha, o Lázaro, nosso amigo, dorme. E eu me identifico muito com esses discípulos, porque a gente muitas vezes entende as coisas meio errado, né? Os discípulos falam: se dorme, tá bom, né? E muitas vezes Deus fala com a gente de um jeito, a gente entende de outro, né? E eu falo muito assim, muitas vezes eu falo assim: eu falo claro porque eu sou de difícil entendimento, né? Se o senhor não falar claro, eu entendo errado, né? E aqueles discípulos entenderam errado, né? Ah, tá dormindo, tá bom, né? Para quê? Deixa o menino dormir, né? Mas aí Jesus falou: não, ele morreu, né? Ele morreu. E aí, né? Vamos lá, porque ele morreu. Aí lá entra o Tomé nessa história, né? E Tomé é uma pessoa incrível, né? E sempre tem um Tomé na nossa vida, né? Nós vai lá para morrer também, né? E entenda uma coisa: nós vamos lá, nós vamos morrer também, né? Tomé sempre é aquele que bota um porém na história, coloca uma dúvida, e presta atenção, sempre terá um Tomé no seu caminho. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: sempre terá um Tomé no seu caminho. E por que Deus permite que tenha um Tomé na nossa vida? Aí quando é visita, aqui, eles vêm todo mundo, bota água, tira. Agora olha aí, tá vendo? Quando é visita, vem 3 aqui. Não, eu já peguei, estou brincando. Quando é visita, vem 3 aqui abrir água. Mas eu, né? Fazer o quê? Eu que me vire, né? Tá vendo? Eu preciso de vocês. Deus permite os tomés da nossa vida para ver se realmente os nossos propósitos são firmes, né? Então sempre alguém vai duvidar da sua fé, vai botar um questionamento na sua fé, nas suas decisões. Tudo que você decidir fazer para Deus, tudo que você decidir, atitude que você decidir tomar, alguém vai questionar. E Deus permite que seja questionado para ver se o que você está fazendo é realmente de coração. Se você realmente quer aquilo ou se é só da boca para fora. Aqueles que falam da boca para fora, quando chega o Tomé, já vai embora com o Tomé. Fala: não, é isso mesmo, vamos sair fora porque não dá certo. Mas, queridos, Jesus nem respondeu para Tomé. E ele vai em direção a Betânia. E quando ele chega na porta de Betânia, Marta vem correndo ao encontro dele. Fala: Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que ele esteja morto, viverá. Aí, queridos, presta atenção. Ela fala: eu sei. Ela mostra entendimento. Eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Parece que ela ficava cozinhando, enquanto Maria ficava ouvindo Jesus, e que ela ficava cozinhando, e que ela então não entendia das coisas. E ela mostra que mesmo sendo uma pessoa ativa, mesmo sendo uma pessoa que fazia as coisas ali, porque tem aquela passagem, né? Que ela fala assim: ô Jesus, o senhor não se importa, Maria aí de boa conversando e eu aqui trabalhando? E Jesus fala para ela assim: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E a gente então sempre exalta Maria e critica Marta. A gente sempre exalta Maria, porque escolheu a melhor parte, que é ouvir Jesus, e critica Marta, porque Marta, qualquer irmã que é mais ativa, a gente fala: Marta, Marta. Qualquer irmã que é mais assim, a gente fala: Marta, Marta, né? Como se ser Marta fosse uma coisa assim, desvalorizada, né? Como se ser Marta fosse uma coisa de menor valor, como se ser Marta fosse menos valioso do que ser Maria, que é uma adoradora, né? E aqui ela mostra que ela conhece a palavra, ela conhece os ensinamentos de Jesus. Então não era uma mulher que só ficava no fogão fazendo a comida, que é muito boa, glória a Deus, mas que ela também entendia das coisas da palavra, né? Aqui ela mostra conhecimento. E, queridos, aqui faz um contraponto muito interessante. Porque enquanto naquela passagem Marta está trabalhando e Maria está ouvindo, e a gente exalta Maria, né? E Marta fica desvalorizada, aqui quem toma a atitude é Marta.
Quem vai até Jesus e conversa com Jesus é Marta. Quem volta e avisa Maria é Marta. Quem resolve a situação e fala assim: Maria, o mestre está te chamando. E ela vai lá, ela dá um sacudidão em Maria, ela desperta Maria e fala: Maria, o mestre está aí, vamos lá. É Marta. Queridos, então nós entendemos que ser um adorador é muito importante. Mas nós precisamos de Marias também. Você precisa daquelas pessoas. É verdade. Ser Maria, uma adoradora, volta a fita. Ser Maria, uma adoradora, é muito importante. Mas nós precisamos das Martas na nossa vida. Você precisa daquelas pessoas que de repente te dão um chacoalhão. Você precisa daquelas pessoas que muitas vezes te dão um tapa nas costas e falam: vamos, meu filho, vamos, toma atitude na vida. A gente muitas vezes gosta só das pessoas contemplativas, e a gente acha que espiritual são somente aquelas pessoas contemplativas que ficam ali, mas tem gente que é meio agitada, e essas pessoas são uma bênção, porque elas vão para frente e botam você para frente também. Tem algumas pessoas que elas são para frente, elas agitam o pedaço e faz todo mundo ficar agitado, e empurra todo mundo para frente, e glória a Deus por essas pessoas. Se nós precisamos de adoradoras como Maria, nós também precisamos de mulheres de atitude como Marta. Você me entende? Que muitas vezes aquela pessoa que te incomoda é uma bênção na sua vida, aquela pessoa que pega no seu pé é uma bênção na sua vida. Se você tem uma mãe que pega no seu pé, glorifica a Deus, porque o que ela quer é te botar para frente. Ela não quer te botar para baixo. Mãe não deseja mal para o filho. Então, se a mãe pega no teu pé, é porque ela quer que você vá para frente. Se o teu pai pega no teu pé, é porque ele está te empurrando para frente, nunca é para baixo. Se o teu líder pega no seu pé, é porque ele quer, vai para frente. Se a pessoa te empurra, te cobra, é porque ele não quer que você desanime, ele não quer que você desista, ele não quer que você pare, mas ele quer que você vá para frente. Por isso nós precisamos das Martas e dos Martos na nossa vida, amém? Homens e mulheres que são capazes de levantar, falar: gente, vamos em frente. A luta está grande, mas nós vamos vencer. A luta é grande, mas nós vamos vencer. Vamos. E nessa situação aqui, quem vai atrás de Jesus, quem conversa com Jesus e quem volta para conversar com Maria é Marta. Se Maria ouvir Jesus, adorar, derramar nos pés de Jesus bálsamo, é maravilhoso. Ser Marta também é. E aqui ela mostra que ela também tem conhecimento da palavra, e que ela também é uma mulher de atitude, e que as pessoas de atitude fazem toda a diferença na nossa vida. Por isso nós precisamos de adoradores, mas nós também precisamos daquelas pessoas que fazem a gente tomar atitude na vida. Nós precisamos daquelas pessoas que vem e que empurra e vai para frente e faz, não é verdade? A gente faz, essa igreja aqui parece uma máquina, né? Eu fiquei vendo aqui os recados, falei: meu Deus do céu, como que eles inventam tanta coisa, como faz tanta coisa, né? Eu canso só de assistir os eventos, né? Hoje teve café da manhã da família, a semana que vem tem o café da manhã da MG, tem reencontro, tem quebrantados, já teve o encontro passado, semana retrasada, tem batismo. Eu falei: meu Deus do céu, né? Mas aí tem os irmãos que vêm, que prega, que ora, é maravilhoso. Mas quando você vai na cozinha, vê aquelas irmãs preparando pão de queijo, preparando café e montando mesa, é igualmente importante. Amém? E tão importante quanto os que pregam e fazem o louvor aqui na frente. E se a gente faz todos esses eventos, é porque tem gente que cozinha, tem gente que lava banheiro, tem gente que limpa, tem gente que faz café, e que a Cristiane, a comida deles é maravilhosa, né? Esses irmãos fazem comida e trabalham, e fazem as coisas. Está lá o baixinho e a Cristiane trabalhando junto, né? Aí, ó, coisa que enquanto casais maravilhoso. E cozinhando junto para servir ao Senhor, né? Fazendo na obra. Então, quando você vê essas coisas, tudo é possível, porque nós temos aqueles que pregam e que oram aqui na frente, mas também temos aquelas pessoas que lavam o banheiro e que cozinham e que fazem comida e que fazem café e que fazem as coisas acontecer. Amém? Por isso, queridos, nós precisamos de todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Nós precisamos de... Ninguém tem menos valor. Todos são importantes. E toda pessoa que Deus coloca no seu caminho tem algo que Deus quer te ensinar através dela. Toda pessoa
que cruza na sua vida, alguma coisa Deus quer te ensinar através dela. A gente muitas vezes reclama, murmura, a gente muitas vezes bota defeito, a gente muitas vezes se recusa, e nós deveríamos, na verdade, parar e falar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através dessa pessoa? Por que o Senhor colocou essa pessoa no meu caminho? Qual é o objetivo dessa pessoa cruzar o meu caminho? Tem um propósito. E alguma coisa Deus quer falar com você através daquela pessoa, alguma coisa Deus quer te ensinar, alguma coisa Deus quer mudar na sua vida através da pessoa que cruzou o seu caminho. Amém? E aí, despertada por Marta, Maria corre. Maria corre. E, queridos, a primeira coisa que morreu aqui não foi Lázaro. Além da morte de Lázaro, morreu a adoração de Maria. Quando Jesus chega, a Bíblia aqui fala que ela ficou sentada, que ela não reage. Então não morreu só Lázaro, morreu a adoradora. Morreu aquela mulher de adoração. Ela estava desanimada, ela estava desistida. E muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida, e a primeira coisa que morre na sua vida não é a situação, não é a circunstância, não é aquilo que você está orando. A primeira coisa que morre na nossa vida é a nossa adoração. Muitas vezes, diante dos problemas, a primeira coisa que morre é o ânimo de adorar, é o ânimo de louvar, é o ânimo de buscar Deus. E aqui, querido, se Lázaro tinha morrido, aquela mulher adoradora, Maria, que derramava bálsamo nos pés do Senhor, que ficava ouvindo Jesus, está sentada, está desistida. E ela está desistida ali, ela nem vai ao encontro de Jesus. E preste atenção no que eu vou dizer. A primeira coisa que tem que ressuscitar na nossa vida não é aquilo que a gente tem buscado de Deus. A primeira coisa que tem que acontecer na nossa vida não é aquilo que a gente tem buscado em Deus. A primeira coisa que tem que ressuscitar na nossa vida é o nosso ânimo de adorar e buscar o Senhor. Que muitas vezes, diante da situação, a gente desiste. Quantas vezes, diante de um problema, a gente desiste? Quantas vezes a gente fala: vou adorar mais não vou louvar mais não vou buscar mais a Deus, não vale a pena, não está dando certo, eu não consegui aquilo que eu queria, eu não resolvi o problema que eu queria resolver, as coisas não aconteceram do jeito que eu queria que acontecesse, e aí a gente desiste e para de adorar o Senhor. Maria aqui está desistida. Maria desiste. Mas ela precisou de uma Marta, que foi lá e chamou ela. E quando Marta chama, Marta desperta a adoradora que era Maria. E ela sai correndo. E quando ela chega até Jesus, ela se joga aos pés de Jesus. E ela fala: Jesus, se você estivesse aqui, meu filho, meu irmão não tinha morrido. E ela chora, Jesus chorou. E olha aqui, preste atenção, é uma das coisas mais emblemáticas que tem na Bíblia. Estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Olha que coisa fantástica. Lázaro está morto. Jesus está aqui. Maria chega. E quando ela se joga aos pés de Jesus, chorando, o espírito se agita. Jesus se comoveu. Eu poderia dizer aqui que Lázaro precisou da adoração de Maria para comover Jesus. Que Lázaro precisou da intercessão de Maria para comover Jesus. O que eu estou querendo dizer para você? Que muitas vezes a sua adoração, a sua oração, o seu clamor pode comover Jesus, mexer com o Espírito de Jesus, para que Ele haja na vida de alguém, para que Ele toque na vida de alguém. A sua intercessão pode mudar a vida de alguém. A sua intercessão pode mudar a realidade de alguém. Maria mexeu com o coração de Jesus. A sua intercessão
mexe com o coração de Jesus. Glória a Deus. Aconteceu uma coisa muito interessante aqui na igreja, há uns 25 anos atrás. Eu estava lendo sobre o Timor-Leste. Timor-Leste é um país de língua portuguesa que ocupa metade de uma ilha lá na Indonésia. E esse Timor-Leste tinha sido dominado pela Indonésia, que era oprimido pela Indonésia, que é muçulmano. E o Timor-Leste é um país de língua portuguesa cristão. Eu estava lendo uma matéria, e essa matéria dizia que eles empalavam as moças em praça pública, os muçulmanos. Eu nem vou falar para vocês o que é empalar, porque é muito ruim. Aquilo mexeu tanto comigo, quando eu li que aquelas pessoas, o quanto aquelas pessoas sofriam naquele lugar, que eu cheguei na igreja, a igreja era bem menor do que é hoje, e eu contei para a igreja, na época eu falei o que era empalar. E nós começamos a orar pelo Timor-Leste. Começamos a orar pelo Timor-Leste. Nunca vi Timor-Leste, eu tenho um sonho de ir lá. Nunca, nada, eu só li uma matéria e nós começamos a orar pelo Timor-Leste, orar, clamar a Deus pelo Timor-Leste. De repente o Jornal Nacional deu que o Timor-Leste conseguiu a independência. E que se tornou independente. E hoje é um país independente. Nós tivemos uma pequena participação nessa história. Porque nós, aqui, muito longe, nós começamos a interceder e clamar para um povo que a gente não conhecia. Você clama para uma pessoa e você mexe com o coração de Deus. E você pode mudar a realidade daquela pessoa através da sua oração. Você começa a orar para uma pessoa, você começa a orar e você começa a clamar a Deus. Você mexe com o coração de Deus. E a sua oração pode mudar a realidade de alguém que está do outro lado do mundo. Porque a sua oração mexe com o coração de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, olha com cara de profeta para ela, a sua oração mexe com o coração de Deus. Maria mexeu com o coração de Jesus. Você crê que a sua oração pode mexer com o coração de Jesus? Quando você ora, você pode mudar, a sua oração pode mudar a história de uma pessoa. E Jesus, então, comovido pela adoração de Maria, comovido pelo choro de Maria, fala assim: aonde ele está? Eles levam ele até o túmulo e ele fala assim: tira a pedra. E Maria fala assim: não, tira a pedra não, porque já faz 4 dias, está fedendo. Ele fala: tira a pedra. Aí, queridos, preste atenção. Lázaro está dentro do túmulo. Jesus manda tirar a pedra. Quem tirou a pedra? Quem tirou a pedra? Quem tirou a pedra? Quem que tirou a pedra? Alguém? Não sei quem é. Não foi Lázaro, porque estava morto. E também não foi Jesus, porque ele mandou tirar. Se ele tivesse tirado a pedra, ele não tinha falado, tinha lá e rolado a pedra sozinho. Então alguém tirou. Concorda comigo? Jesus falou. Lázaro ia ser abençoado. Mas a pedra foi tirada por alguém. Nós precisamos de alguém que tire as pedras do nosso caminho. Nós precisamos de alguém que remova as pedras do nosso caminho. Muitas vezes, entre você e Jesus tem uma pedra. Nem você tira e nem Jesus. É alguém que Deus vai usar para remover aquela pedra do seu caminho. E muitas vezes Deus está usando alguém para tirar a pedra do seu caminho, gente que você não gosta. Muitas vezes você está reclamando da pessoa e é aquela pessoa que Deus está usando para tirar a pedra.
Por isso, queridos, nunca desvalorize ninguém, nunca distrate ninguém, nunca desmereça ninguém, porque você não sabe quem Deus vai usar para tocar na sua vida, você não sabe quem Deus vai usar para remover as pedras da sua vida, você não sabe quem Deus vai usar ou já está usando para tirar as pedras do seu caminho, mas, preste atenção, nós precisamos de pessoas que removam pedras da nossa vida. Valorize todo mundo que passa pela tua vida, porque tem pessoas que Deus vai usar para tirar as pedras do seu caminho. Se ninguém tira a pedra, como que fica? Lázaro de um lado, Jesus do outro e a pedra no meio. Mas algumas pessoas se dispuseram a tirar as pedras do caminho. Tirar aquela pedra do caminho. E aí Jesus fala assim: Lázaro, vem para fora. Por que Jesus não falou assim: pega Lázaro, traz ele para fora? Por quê? Coitado, tudo enfaixado. Preste atenção, porque tem coisas que Deus vai usar pessoas para agir na sua vida, e tem coisas que é atitude sua, que Deus não vai deixar ninguém fazer por você. Quem está me entendendo? Quem aqui já falou assim: Deus, ninguém está vendo o que eu estou passando? Deus, será que ninguém enxerga a minha situação? Quem já fez essa oração assim? Deus, será que eles não estão vendo o que eu estou sofrendo? Será que eles não veem o que eu estou passando? Será que eles não veem o que eu estou enfrentando? Será que ninguém? Tem coisas, presta atenção, tem coisas que atitude tua que você tem que tomar, que Deus não vai deixar ninguém fazer por você. A palavra de ressurreição saiu da boca de Jesus, mas a atitude de ressuscitar tinha que ser de Lázaro, não podia ser de outra pessoa. Tem coisas na sua vida que Deus não vai deixar ninguém fazer por você. É atitude sua que você tem que tomar. Então, aquilo que é atitude sua, não fique esperando ninguém fazer. Vai, toma atitude. Você imagina Lázaro sair. Eu fico imaginando essa cena, porque eles enfaixavam o cara inteirinho. Ele botou um lenço na cabeça do cara. Como que ele sai lá do que buraco com um lenço na cabeça? Imagina. Era uma pedra, ele levantou da pedra, ficou em pé e saiu. Ué, não tem jeito, né? Ou então assim, né? Tudo enfaixado. Aí Jesus fala assim: desatai-o. Desatai-o. Aí vão lá de novo outras pessoas e começa a desatar ele. Você precisa de pessoas para desatar os nós da sua vida. Você precisa de pessoas para desatar os embaraços da sua vida. Você recebeu uma palavra de vida. Você recebeu uma palavra de ressurreição. Você ressuscitou. Mas tem muito embaraço na sua vida, que Deus vai usar alguém para te desembaraçar. Tem muito embaraço na sua vida, que Deus vai usar alguém para te desembaraçar. Você precisa de pessoas. Fala para a pessoa que está ao seu lado: eu preciso de você. Eu preciso de você. Fala para outro: eu preciso de você. Vocês perceberam quantas pessoas, para um milagre acontecer, quantas pessoas foram precisas? Deu para vocês notar que para um milagre acontecer, quantas pessoas foram envolvidas? E foi preciso quantas pessoas para isso acontecer? Quantos querem bênção na sua vida? Muitas vezes, para a bênção acontecer na sua vida, você precisa de muita gente no seu projeto. Amém? Você precisa de muita gente trabalhando no seu projeto. E Deus usa muita gente para que as coisas aconteçam na sua vida. Tem uma história que eu achei interessante. Samaria está sitiada pelos sírios. Eles sitiaram Samaria, e Samaria, então, sitiada pelos sírios, não tinha como sair de lá. A miséria foi tão grande, tão grande, tão grande, que eles estavam comendo os filhos. E duas mulheres, então, discutem
E o profeta, se não me engano, Eliseu, tinha profetizado que Deus ia dar o livramento. O profeta profetizou que ia ter livramento. Aí um cara duvidou, que eu não lembro o nome agora, o profeta falou assim, você vai ver, mas não vai comer. Que vocês vão comer, não sei o quê. Ele falou, você duvidou? Você vai ver, mas não vai comer. E chegou num ponto de miséria tão grande que duas mulheres combinou o seguinte, eu vou matar meu filho, nós comemos ele, e amanhã nós comemos o teu. Aí elas foram no rei reclamar, porque comeram o filho de uma, a outra sumiu com o filho e não queria dar o filho. O rei ficou desesperado, falou, meu Deus do céu, olha a miséria que chegou. Ele sitiado ali, numa situação, né? A cabeça de um burro estava valendo uma fortuna. Você imagina a miséria. E tem 4 leprosos sentados na porta de fora da cidade. Aí eles falaram assim um para o outro. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Se a gente entrar na cidade, vai ser pior, porque está todo mundo morrendo lá dentro. Se a gente for lá nos Sírios, no acampamento dos Sírios, a gente pode morrer também. Mas lá pelo menos tem uma chance, né? De repente, eles dão alguma coisa, não é comer, né? Eu falei, vamos morrer por morrer, não vai morrer de qualquer jeito, vamos lá. Quando eles chegam no arraial dos Sírios, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Deus fez algo lá, eles ouviram um barulho, acharam que era o exército do inimigo, e à noite, apavorado, os sírios saem tudo correndo, assustado, que é Deus que fez. Largou tudo para trás, largou a comida, largou tudo. Os 4 encheram a barriga. E falou, mas vamos lá avisar, né? Vamos lá avisar o povo, né? Que não tem mais sírio aqui, né? Eles foram tudo embora. Aí vai os 4 leprosos avisar Samaria. Quando eles avisam Samaria, o povo fica tão doido que sai correndo para pegar comida, está morrendo de fome, né, do sírio, e atropela e passa por cima daquele que tinha duvidado, né? Quer dizer, ele viu e não comeu, que atropelaram o camarada, né? E aí foram lá, saquearam lá o arraial do Sírio, pegaram, comeu, acabou lá o cerco, tudo, né? Eu te falo o quê? Uma cidade inteira precisou de 4 leprosos que eram desprezados, desqualificados, rejeitados, para serem salvos da fome.